Deus sempre fala difícil? E nós sempre achamos que Deus fala difícil, e parece até que nós mistificamos a leitura da Bíblia, porque parece que quanto mais difícil é a tradução bíblica, mais Deus fala conosco. E parece que Deus fala a partir da nossa própria ignorância. Senhor, como diz o teu livro, eu não sei o que quer dizer criar enxúndia nas ilhargas, como diz Jó, capítulo 17. Que foi-se e criou enxúndia nas ilhargas. Mas, Senhor, eu acredito na tua palavra. Estatalai-vos e ficai estatalado. Ó Deus, eu recebo o teu mistério. Então parece que Deus fala através da nossa própria ignorância, e assim nós mistificamos o saber teológico, e depois ficamos reclamando porque os crentes normais, que no Brasil não são muitos ainda, boa parte, 40% da nossa população é funcionalmente analfabeta, e nós queremos que eles leiam palavras que nós mesmos, com mestrado e doutorado, especialistas, não sabemos o que quer dizer. Então vamos adiante. Educação teológica no Brasil. Uma religião revelada, como a religião cristã, precisa de um discurso racional elaborado para ser comunicada. O maior exemplo dessa racionalização está no produto final da fundamentação da experiência religiosa cristã, que é chamada de livro. Como uma religião revelada não se revela infinitamente, com o tempo, essa revelação dá lugar, então, a uma sistematização, a uma burocratização e uma constituição de um corpo administrativo que lhe preserve e que ensine. E essa sistematização e burocratização e constituição desse corpo administrativo vai ser transmitido para indivíduos e por indivíduos detentores de um certo saber. Essa transmissão de saber especializado é antiga na nossa cultura. O estudo de teologia foi o primeiro de todos os cursos superiores no Brasil. Os jesuítas, quando começaram suas escolas em 1549, começaram principalmente querendo formar um corpo sacerdotal a partir dos indígenas que estavam aqui no Brasil. Para tanto, criaram escolas para aprender a ler e escolas superiores para a formação de um corpo sacerdotal. Segundo Ângela Randolfo Paiva, desde que chegaram no Brasil, os jesuítas começaram a ensinar a ler, escrever, contar e cantar. O colégio, no entanto, era o grande objetivo, porque com ele preparariam novos missionários para a igreja. O ensino não foi proposto para a população em geral, era uma capacitação intelectual do futuro corpo sacerdotal. Na escola jesuítica, só os mais aptos intelectualmente sobreviviam, visto que a educação formal serviria como um trampolim e plataforma para fins religiosos. Infere-se que a formação sacerdotal está ligada indissociavelmente ao domínio de um saber intelectual. Logo, ser sacerdote requer uma instrumentação do ferramental literário e acadêmico também. Por diversas razões, que eu não vou explicar aqui, nem entrar nesse mérito, mas por diversas razões é impossível tratar de teologia no Brasil e também de sociologia sem ter o catolicismo como referência. Não somente pelo fato de ainda ser a religião primeira, dominante, majoritária, como também pela oposição e também pelas semelhanças que o protestantismo guarda com o catolicismo. Tanto o catolicismo ibérico foi considerado por Ruprecht como o catolicismo guerreiro, como guerreiro também foi o protestantismo denominacional norte-americano que nos chegou e que nós herdamos aqui no Brasil. Esse protestantismo guerreiro ainda se
vê no nosso meio, quando duas pessoas numa conversa normal, e essas pessoas não se conhecem, elas começam a se identificar como crente, até uma hora que um chega com coragem e pergunta para o outro: você é crente? Sou. Ai, graças a Deus, graças a Deus. E eu vi que você era diferente, eu vi que tinha alguma aura diferente em você, graças a Deus. Mas que igreja o irmão é? Ah, eu sou da igreja batista. Batista. Batista tradicional ou renovado? Tradicional. Ah, quer dizer então que o irmão ainda não batizado de Espírito Santo. Ainda não recebeu. Isso não, ainda não. Eu só tenho ouvido falar que existe. Ah, eu sabia que você não era irmão. Nós começamos nos identificando com o outro, chamando-o de irmão, para logo em seguida demonizá-lo, e ao demonizá-lo, dizer que ele não é crente, para poder cooptá-lo para o nosso meio. Isso faz parte ainda dessa herança, desse protestantismo guerreiro que nós recebemos aqui como herança. As duas faces desse cristianismo guardam suas semelhanças. Esse cristianismo católico guerreiro, esse catolicismo ibérico que expulsou os árabes e judeus da Península Ibérica, que veio para o Brasil, que guerreou contra os índios, que escravizou os africanos. O protestantismo é tão guerreiro quanto esse catolicismo que nós recebemos aqui. Então essas duas faces do cristianismo guardam as suas semelhanças entre si, tanto na forma de cooptação, conquista, propaganda e ensino das suas doutrinas. Portanto, o que se afirmou da educação católica se aplica também à educação teológica protestante. Esta foi edificada em dois pilares, a educação protestante: a tentativa de ganhar espaço entre as elites e cooptar os mais aptos para que estudassem teologia e se tornassem pastores. Segundo Luiz Althusser, toda sociedade, para se reproduzir, precisa de criar as condições de produção onde a reprodução da produção de produtores seja produzida. Então, toda escola, para Luiz Althusser, é uma fábrica, quer dizer, é uma produção da produção de reprodutores. Quer dizer, aqueles que são nossos alunos serão reprodutores do produto que nós produzimos nele. E toda sociedade, para se produzir, precisa, e para se manter, precisa reproduzir a produção de reprodutores. É isso que nós fazemos nas escolas, segundo Luiz Althusser. Assim, a igreja precisa formar uma mão de obra qualificada para se reproduzir oficial e teologicamente. Uma dificuldade que os presbiterianos, metodistas e batistas, por exemplo, enfrentaram no Brasil foi o alto índice de analfabetismo dos seus candidatos para pastores. Assim, antes de começarem o ensino de teologia, era necessário então ensinar as primeiras letras. Os que se mostrassem com alguma habilidade intelectual continuariam os estudos teológicos. No protestantismo do Império, o estudo teológico esteve associado então a uma intelectualidade e ao saber ler. Cabe perguntar, contudo, acerca da natureza do ensino teológico, os agentes do ensino, os atores e o conteúdo daquilo que se ensina. Mas esse ensino não funciona mais, ou talvez não devesse mais funcionar como na Idade Média, onde a teologia servia apenas para homologar as definições e exigências dogmáticas de uma igreja. Mas ainda nós reproduzimos no nosso meio o ensino medieval de que teologia serve a uma igreja. Mas vamos lá adiante. Como entre os católicos,
O curso de teologia protestante no Brasil precedeu a criação das escolas das letras dos protestantes. O objetivo dos missionários ao criar escolas não era educar a nova geração, mas treinar obreiros e pastores para trabalhar como seus auxiliares. A escola deveria ter uma função propedêutica, onde os jovens com alguma capacitação seriam treinados a ler, ensinar a Bíblia e ler os livros que os missionários traduziam. Estuda-se teologia para alguma coisa. Espera-se que o aluno já seja ou se torne aquilo que o curso o capacita a ser, quer dizer, obreiro, pastor. Estudar teologia é fazer um curso profissionalizante e não acadêmico. Esse pragmatismo foi escrito por Mendonça. É o seguinte: o seminário oferece educação teológica aos seminaristas porque quer pastores e evangelistas nos campos. Devem ser escolas de pastores e evangelistas formando rapazes imbuídos da urgente necessidade de uma reforma espiritual, de evangelização intensa, de reavivamento espiritual no Brasil. Pastores, homens que dediquem a vida à orientação espiritual do rebanho de Cristo confiado a eles, inclusive doutrinando fielmente as Sagradas Escrituras. Evangelistas, homens que se dediquem à propagação da fé. Quer dizer, tem que ser pastor e tem que ser homem. Homem no sentido de gênero, do andrós, do macho, do marido. É o seguinte: o condicionamento teológico do aluno é uma das marcas do ensino da teologia. Espera-se que o mesmo, ou do mesmo, que ele venha a ser pastor e homem. Isso faz com que a teologia no Brasil esteja sempre a serviço das igrejas, ainda a influência do protestantismo guerreiro que nós recebemos. Assim, o protestantismo brasileiro continua sendo uma reprodução preservada do protestantismo recebido. Mas agir ou continuar agindo dessa forma é um risco, porque esvazia-se o conteúdo da teologia. Quer dizer, tira-lhe o caráter de logos e passa a ser dogmatismo ou dogmatologia, e não teos, logos. Outra é que freia a tendência de toda a ciência, que é o seu progresso e autonomia. Toda ciência, para ser ciência, não é hoje o que foi ontem. Pelo menos é assim que nós definimos ciência moderna. Aliás, Karl Popper, no seu livro clássico sobre a pesquisa científica, a lógica da pesquisa científica, nas primeiras frases, no primeiro parágrafo, ele diz: todo cientista propõe hipóteses para depois ultrapassá-las uma a uma. Hipótese, agora, na ciência, não é para se confirmar nada. Hipótese é só uma afirmação prévia que depois você vai colocar isso em juízo, que você vai questionar. Se eu começo com a ciência sabendo já onde eu devo chegar, não é mais ciência. Eu não posso, a despeito de ser cientista, eu não posso predizer onde eu vou chegar no início da minha pesquisa. Qual é o cientista que se preza? Que sabe exatamente o que vai dar lá na frente. Se ele fizer isso, ele não está fazendo ciência. Ele está fazendo qualquer outra coisa, mas não ciência. Todas as vezes que eu trato a teologia de forma hermética, fechada, sabendo já no que vai dar e para que ela serve, então eu nego o caráter de logos e nego-lhe também o caráter do progresso e nego-lhe o caráter da autonomia, que a ciência ela deve viver e sobreviver pelos seus próprios critérios.
de pesquisa, de hipóteses e de progresso também. O pragmatismo nosso é marcado pela forma como as instituições e alunos de teologia são chamados. Ainda hoje, são chamados de seminários, casa de profetas, vocacionado e seminarista. Segundo o dicionário Aurélio, seminário vem da palavra latina seminarium, que é viveiro de plantas, onde se fazem as sementeiras, centro de criação ou de produção. No sentido eclesiástico, seminário quer dizer um estabelecimento escolar onde se formam eclesiásticos. Quanto ao termo seminarista, ou quanto ao termo seminarista, é aquele que estuda como interno em um seminário com o fim de se ordenar. Tanto o local quanto o seu frequentador estão ligados a uma igreja, a um ofício atual ou futuro. O aluno é o ser a ser cultivado numa instituição fechada, interno, casular, que é o seminário. Eu nunca estudei no seminário, mas minha vida sempre foi interna, porque eu vivia na minha denominação, vivo a minha denominação, amo a minha denominação, vivia dentro da faculdade, morava perto da faculdade, ouvia os sinais da faculdade. Às vezes a sirene da faculdade era a pessoa da secretaria esquecia de desligar, e no final de semana, sábado e domingo, eu tinha que ouvir: opa, está começando a aula agora. Da minha casa, lá em Brasília, na minha primeira casa, eu ouvia o sinal da faculdade. Vivia lá. Minha biblioteca, iniciante, era numa salinha da faculdade. Formei, continuei lá como funcionário e professor, depois só professor. Quando eu passei no vestibular de filosofia da UNB, minha primeira aula era com um doutor argentino ateu, mas todo o meu linguajar, se era mais velho ou mais importante do que eu, era sempre pastor. Se era mais ou menos igual eu, era irmão ou irmã. Era o evangeliquez que estava impregnado em mim. E minha primeira intervenção na aula daquele professor, eu levantei a mão e disse assim: pastor, professor. E ele me olhou. O teu linguajar te denuncia. Eu, Pedro, Galileu,